Canal Top Física 10. Aproveite e inscreva-se no canal. Não esqueça de deixar um comentário me dizendo o que achou do vídeo aula. Bons estudos! Aula 01. Curiosidades físicas e aprendizagem em física. Caro estudante, nesta aula vamos falar sobre as curiosidades de física e aprendizagem de física. Muito bem. A física nasceu da necessidade do homem de explicar os fenômenos ao seu redor. O desenvolvimento dessa ciência revelou a descoberta a respeito de muitas curiosidades envolvendo fenômenos que ocorrem na natureza. A compreensão e explicação dos fenômenos que se percebiam na natureza ao longo das eras foram sendo dadas pelos avanços dos estudos em física. Neste tópico vamos estudar a energia elétrica e a relação com o campo elétrico e magnético. Curiosidades da física: diferença entre monofásico, bifásico e trifásico. A energia tem muitas modalidades, por exemplo, a elétrica, a magnética, a eólica, solar, nuclear, eletromagnética, potencial, cinética, mecânica e outras. Existe um princípio muito importante relacionado à energia, conhecido como princípio da conservação da energia. Em se tratando de energia elétrica, antes de ser utilizada, a energia fornecida pelas concessionárias passa por transformadores instalados em postes. Esses transformadores podem ser mono, bi ou trifásicos. No transformador monofásico, a ligação é feita por meio de dois fios, uma fase e um neutro. A tensão elétrica, voltagem, máxima disponibilizada é de 127 volts. Isso é utilizado quando a potência máxima de todos os equipamentos residenciais chega a 8.000 watts. No caso da bifásica, a ligação é feita com três fios, duas fases e um neutro. Nesse tipo de instalação elétrica, as tensões elétricas variam de 127 volts a 220 volts, e pode ser utilizado quando a potência total dos equipamentos ligados à rede vai de 12.000 watts até 25.000 watts. Na trifásica são utilizadas três fases e um neutro. As tensões elétricas proporcionadas são de 127 volts, ou 220 volts, e a soma das potências de todos os equipamentos ligados à rede pode ser de 25.000 watts até 75.000 watts. Explique como ocorre a transformação de energia elétrica no transformador. Aproveite para fazer um esquema explicativo. Durante o período de isolamento social é preciso ficar atento ao consumo de energia. Radiação ionizante. Por volta de 1895, Röntgen descobriu os raios-x. Eles são utilizados para obtenção de imagens médicas do corpo humano, além de outras diversas aplicações. A radiação é a energia que se move através do espaço de um objeto, fonte, para outro, onde é absorvida. A televisão analógica, por exemplo, emite raios-x. O que são raios-x? As fontes de radiação são, geralmente, substâncias ou equipamentos que convertem outras formas de energia em radiação particulada, elétrons, pósitrons, alfas, ou em radiação na forma de fótons, sinais de rádio, micro-ondas, luz, raios-x e gama. As consequências ecológicas da agricultura industrial na saúde humana. Atualmente enfrentamos uma crise mundial que atinge a saúde das pessoas. E a epidemia causada por um agente patológico, o coronavírus. Uma das leis fundamentais da física, mais conhecida como terceira lei de Newton ou lei da ação e reação. Ela informa que para toda ação existe uma reação, de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, após a leitura dos textos abaixo, fica a pergunta: o que pode dar origem a essas alterações na natureza? Em busca de informações para responder a pergunta, percebemos que, durante décadas, muitos agroecólogos têm denunciado os impactos da agricultura industrial na saúde humana e nos ecossistemas. Os monocultivos em grande escala ocupam em torno de 80% dos 1.500 milhões de hectares dedicados à agricultura em todo o mundo. Devido à sua baixa diversidade ecológica e homogeneidade genética, são muito vulneráveis às infestações de plantas daninhas, invasões de insetos e epidemias de doenças, e recentemente às mudanças climáticas. Como se percebe, as ações humanas estão desencadeando reações da natureza. E toda reação tem sérias consequências. Diminuição da biodiversidade de cultivos e a saúde humana. Ainda nessa linha de raciocínio, percebemos que outra consequência da intensificação da agricultura sobre a saúde pública tem sido a diminuição da diversidade de cultivos nas paisagens agrícolas. É fácil perceber a monocultura, basta observar as expressivas produções de algodão, de soja, de cana-de-açúcar, de milho e outras.
Agora veja, apesar dos seres humanos poderem comer mais de 2.500 espécies de plantas, a dieta da maioria das pessoas é composta por 3 culturas principais, como trigo, arroz e milho, que fornecem mais de 50% das calorias consumidas em nível mundial. No entanto, mais de 850 milhões de pessoas não têm acesso a calorias suficientes para se alimentar. Por outro lado, mais de 2 bilhões de pessoas, principalmente crianças, que consomem principalmente calorias, sofrem com a fome oculta, pois sua ingestão e absorção de vitaminas e minerais são muito baixas para manter uma boa saúde e desenvolvimento. Outro dado significativo que percebemos são as máquinas utilizadas no plantio e na colheita. Elas conseguem devastar grandes áreas em pequeno intervalo de tempo. Esse fato está relacionado com a potência dos motores utilizados, sem falar na estrutura de cada uma delas. Com o isolamento social e a redução da atividade humana, a Terra diminuiu também a agitação nas placas tectônicas. As máquinas queimam combustível e transformam em energia. Aqui há a transformação de energia potencial em energia térmica. Quem vê cara, não vê calorias. Alimentação saudável é um dos fatores que mais favorecem a qualidade de vida. A cada dia que passa as pessoas estão mais preocupadas com os alimentos que consomem. Nesse sentido, estudos comprovam que uma dieta alimentar equilibrada, juntamente a exercícios físicos regulares, é indispensável para a manutenção da saúde e prevenção de obesidade, diabetes, colesterol alto, entre outros problemas de saúde. O alimento que ingerimos é fonte de energia, calorias. O calor pode ser definido como a quantidade de energia que é trocada entre dois corpos em virtude da diferença de temperatura existente entre eles. Essa energia sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até que o equilíbrio térmico seja atingido, isto é, as temperaturas dos corpos sejam iguais. Os rótulos nutricionais dos alimentos trazem informações sobre os valores energéticos que eles proporcionam ao organismo. Estudos mostram que os valores de energia consumidos por uma pessoa adulta de 70 kg são, em média, 2.500 calorias por dia. Se for ingerida uma quantidade de calorias superior à que o corpo precisa para manter suas atividades, o excesso será transformado em tecido gorduroso, adiposo, provocando o aumento de massa. A figura 6 indica a quantidade de calor liberada numa discreta porção de cada alimento. O vídeo, na figura abaixo, faz uma abordagem de como calcular a quantidade de calor trocado entre dois corpos ou substâncias, como café e leite quando são misturados. Desafio de física. Exercício 01. Para responder às perguntas, faça uma revisão no texto e pesquisas a respeito do que está sendo pedido. Lembrando que energia corresponde à potência desenvolvida durante o intervalo de tempo. Fórmula matemática: energia igual potência vezes intervalo de tempo. E o movimento de cargas elétricas possui relações com campo elétrico e magnético. Responda o item A e B. A. Nos 6 cômodos de uma casa há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra, e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o assentimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt por minuto, em função do tempo em minuto das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. A sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico, é A. 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. B. 1, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 4. C. 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 2, 3. D. 1, 2, 3, 5, 4, 1, 6, 1, 4. I. 1, 4, 2, 3, 5, 1, 6, 1, 4. B. Faça uma pesquisa a respeito de campo elétrico e magnético, explicando por meio de um esquema o que é cada um deles, e para finalizar tente explicar se há ou não existência de campo elétrico e magnético no corpo humano. Explique o que é raio-x. Exercício 02. Na física e na matemática é comum o uso de gráficos para tratar de diversas situações do cotidiano.
Ultimamente estamos vendo o uso de gráficos por parte das autoridades de saúde na tentativa de alertar a população de vários países para estratégias de controle da expansão do novo coronavírus, Covid-19. Alguns termos são apresentados nesses gráficos como crescimento exponencial, aumento vertiginoso de infecção, saturação, alcance de um pico de casos, decaimento exponencial, número de pessoas que se recuperam da doença é maior que a de novas infectadas. Nesse sentido, observe os gráficos abaixo. Em relação a essas informações, podemos afirmar que a situação do Brasil é de crescimento exponencial, saturação ou decaimento exponencial. Justifique sua resposta. B. Qual é o fator que é responsável pela aceleração ou desaceleração da velocidade de contágio da Covid-19? Justifique sua resposta. Exercício 03. Para responder às perguntas, releia o texto As consequências ecológicas da agricultura industrial na saúde humana e pesquise a respeito do que está sendo pedido. Estudos mostram que os valores de energia consumidos por uma pessoa adulta de 70 kg são, em média, 2.500 calorias por dia. Qual o total de calorias na imagem? B. Sabendo que uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias, qual a quantidade de calorias têm os três alimentos juntos? Exercício 04. Faça uma pesquisa e anote em seu caderno a quantidade de calorias por grama tem o pão francês, a carne bovina, a maçã, o refrigerante, o hambúrguer, o ovo e a alface. De posse desses dados, faça um esquema para descobrir quantas calorias de cada um desses alimentos são necessárias para alimentar uma pessoa de 70 kg com 2.500 calorias, de acordo com a grade de caloria. Exercício 05. Explique o que é quantidade de calor específico e quantidade de calor latente. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Aproveite e inscreva-se no canal Top Física 10. Até a próxima aula.